isso é um primeiro passo, tá? O primeiro, mas muito importante, que você, né, se apresente como tal, faça as pessoas saberem que você é um advogado tributarista, que as pessoas saibam o que você faz, o valor que tem o seu trabalho, né? Mostrar para o cliente aquilo ali, né? E como disse aqui o Juarez, né? Muito bem, nosso aluno aqui, trazer o cliente do inconsciente para o consciente. Como assim? Ele nem sabe, às vezes, que ele pagou tributo maior. Ele nem sabe que tem oportunidade de redução da carga tributária. Então, você vai fazer algo que vai solucionar alguma coisa para ele, que ele vai ficar bem com isso, né? É prazeroso exatamente ajudar. Então, você ao mesmo tempo vai ter o seu trabalho, vai ser bem remunerado e você vai estar ajudando as pessoas para que paguem corretamente o tributo, para que paguem uma carga tributária justa, correta. Agora vem um passo número 2, um elemento número 2 aqui, que é algo que eu chamo de pensar tributário. É o método pensar tributário. Se você vai ser um tributarista, se você quer ser um tributarista, você tem que pensar como um tributarista. E essas duas coisas, né, esse primeiro ponto e esse segundo ponto que eu estou mencionando aqui, eles estão o quê? Intrinsecamente relacionados entre si, tá? Por quê? Porque quando você se apresenta como tributarista, você está fazendo isso também porque você sabe que aquela pessoa física ou aquela empresa, ele pode ter um problema, ele pode ter uma necessidade, ele pode ter tributos a recuperar, né? Então, o pensar tributário, o método pensar tributário, é nós treinarmos a nossa visão, o nosso olhar, a nossa mente para enxergar o tributo, né? Acho que o tributário, às vezes, ele parece algo muito distante da nossa realidade, né? Quando nós falamos assim, advogado de família, fala assim, todo mundo conhece alguém que se separa, que de sucessões, todo mundo morre, né? Então sempre precisa de um advogado para isso, né? Advogado trabalhista, advogado criminal, é algo que parece que está no dia a dia das pessoas. E aí parece o quê? Que o tributário não está no dia a dia de todo mundo, né? Inclusive, outra pergunta que costumam me fazer é: o tributarista, será que dá para ser tributarista numa cidade pequena? Né? Acho que hoje mesmo na caixinha de perguntas lá no Instagram foi uma pergunta que eu respondi. Será que dá para ser tributarista numa cidade pequena? Será que eu não tenho que ir para uma grande cidade? E a resposta é: em todos os lugares dá para ser tributarista, né? Numa cidade pequena, também. Até na cidade pequena, né, cidade do interior, né, você vai ser o único tributarista. E às vezes, né, nessa mentalidade, às vezes até limitante, parece assim: poxa, se aqui nessa cidade não tem tributarista, se aqui os advogados são generalistas, deve ser porque não tem campo para ser um especialista, para ser um tributarista. E aí você já desiste. Quando as coisas não são bem assim, né? Exatamente porque nessa cidade não tem especialista, não tem um tributarista, você tem um grande contingente de clientes, porque você não vai ter concorrência ali. A questão é apenas que você vai ter o quê? Que conscientizar essas pessoas. É aquilo que a gente estava falando, né? Essas pessoas têm lá, então, na cidade, toda cidade tem uma farmácia. Vamos pensar nisso. Toda cidade tem pelo menos uma farmácia. Tem muito mais que isso, né? E
Temos as grandes redes, tá? Que essas grandes redes, essa já tem aí sua rede de advogados também. Mas principalmente nas cidades pequenas, você tem a farmácia pequena ainda, que não é de grande rede, não. Que tem um proprietário ali, tem uma autopeça que também tem um proprietário ali dentro, tem um mercadinho. E essas não tem advogado. E elas existem teses para elas, por exemplo, normalmente são do Simples Nacional. Então, só com essas empresas, né, uma autopeças, um mercado, uma farmácia, você consegue já, olha só, clientes. Toda cidade pequena tem pessoas físicas, vou até ser mais abrangente aqui. Pessoas físicas que compram e vendem imóveis. Na compra e venda de imóvel incide tributo, incide TBI, que muitas vezes é cobrado de valor errado, mais que o devido. Então, só que elas não sabem disso. Então, se você for procurar as pessoas que compraram imóveis e falar, vou prospectar esses clientes, olha aí quantos clientes você vai ter. E sejam imóveis urbanos, sejam imóveis rurais, cidade do interior, que o sujeito compra fazenda que vale milhões e paga tributo a mais nisso aí. Né? Então, em todos os lugares você tem o cliente. Só que você precisa usar esse método pensar tributário, que significa isso, né? Tirar a viseira, tirar o seu tapa-olho e começar a expandir a sua visão. Se você olha uma farmácia, você já começa a pensar: bom, qual será o regime de tributação dessa farmácia? Será que teses eu posso oferecer para essa farmácia? Será que ela não tem dívidas, que às vezes está precisando de um advogado numa execução fiscal? Isso é só um exemplo. Então, quando você pensa como um tributarista, você vai ver que ao seu redor todo mundo é contribuinte. Todo mundo. Né? A pessoa recebe salário, a pessoa paga folha de salários, a pessoa vende mercadorias, presta serviços e serviços específicos, médicos, dentistas, que existe inclusive planejamento tributário para eles, que nós vamos falar no nosso treinamento. Né? Existem pet shops espalhados por todos os lugares. Né? Então, na cidade pequena ou na cidade grande, você tem cliente, né? Até a Mariane está aqui falando isso, né? No interior, melhor ainda, o único tributarista com uma gigante carteira de clientes. Eu vou dar um exemplo que também está aqui gravado no YouTube, que é o Café com Fabiana, em que eu converso com advogados tributaristas, que são meus alunos, e eles contam de casos deles, da história deles. E tem um aqui, por exemplo, com o Gustavo Leite. Por que eu vou trazer o exemplo dele? Porque ele é de uma cidade, de Tangará da Serra, lá no interior de Mato Grosso, mas que tem aí uns 150 mil habitantes, já não é tão pequena. Mas o primeiro cliente dele, numa defesa de execuções fiscais, foi exatamente na cidade vizinha. Uma cidade com 10 mil habitantes. Então, ele foi lá, usou um método que eu vou explicar para vocês também no treinamento, né, de pesquisar clientes. E ele pesquisou, viu que essa empresa tinha dívidas, entrou no processo, porque o processo é público, fez uma consulta pública, viu, falou assim: opa, essa dívida aqui tá errada, tem como derrubar isso aqui. Ligou para o cliente. Ligou para o cliente, fechou o contrato e derrubou praticamente toda a cobrança. Né? Era uma cobrança de quase 500 mil reais. Disso, sobraram 50 mil. Ele derrubou os outros 450. Né? E aí, esses 50 mil, a empresa conseguiu parcelar. Né? Fez ali um parcelamento que ela conseguia pagar. Então, veja só, ele salvou uma empresa. E era uma empresa pequena, uma empresa do Simples Nacional, que faturava uns 15 mil por mês.